Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Andresa Diniz e hoje eu quero falar com vocês sobre o dia de quando Deus usou uma vaca para falar comigo. Ele usou uma vaca para me fazer um alerta, para sinalizar algo que eu estava errando. A história é o seguinte: eu estava outro dia fazendo uma caminhada aqui perto de onde eu moro. E onde eu moro tem muito mato, né? Tem muita roça, muita fazenda. Então é comum ver aqui bois, vacas, cavalos andando assim até mesmo na pista. Outro dia eu saí de casa para fazer uma caminhada, ouvindo, né, uma musiquinha. Enquanto eu caminhava, estava ali toda animada, caminhando, muito empolgada. E quando eu avisto, eu estava no lado da pista, da calçada, aí tinha pista, e na outra calçada tinha uma vaca. E quando eu olho ela assim no meio da minha caminhada, eu paro e eu penso, é melhor eu voltar, porque se eu avançar, essa vaca ela vir, vai me ver, pode se sentir ameaçada e me atacar. E eu lembro que eu dei a volta, né? Dei a minha volta para voltar para casa. E eu falei assim, não, algo me impulsionou a não fazer isso, né? Voltar e continuar caminhando. E conforme eu ia caminhando, ia me aproximando dessa vaca que estava do outro lado da pista, eu pude perceber que ela estava amarrada por uma corda, né, num pedaço, num tronco ali. E quando eu vi isso, o Espírito Santo do Senhor começou a ministrar na mesma hora comigo. Ele falou: Andresa, é desta maneira que você age quando o inimigo da sua alma, quando o seu adversário, ele vem colocar pressão sobre a sua vida, né? Sobre você. Você retrocede, você não prossegue, porque na verdade o Senhor ele já nos deu toda a autoridade. Então, o inimigo ele vem só mesmo para ele, a palavra de Deus diz que ele ruge como. Ele não é um leão, ele ruge como um leão. Ele vem então somente para nos atormentar e nos atormentando, nos fazer ter medo para sair do nosso propósito, para perder o nosso foco. Se eu não tivesse continuado a minha caminhada, muito provavelmente não teria ouvido aquela ministração do Senhor ao meu espírito, esse alerta que ele me fez. Eu também não veria que a vaca estava presa, e conforme a gente vai aproximando, né, do nosso objetivo e vai vendo como a realidade é, a gente percebe que não é nada. É só mesmo para te colocar medo. Eu gosto muito da passagem de quando Jesus acalma a tempestade, né? Quando ele vai para o barco com os discípulos, ele entra no barco com os discípulos e ele dorme, Jesus dorme. E aí os discípulos eles ficam atormentados porque ele vê que a tempestade, né, o vento, ele fazia com que as ondas batessem no barco. E isso atormentou, né, causou medo nos discípulos e eles desesperados acordaram Jesus falando assim, mestre, não te importa que nós morramos? E o Senhor levanta, repreende a tempestade e fala que eles são de pouca fé, que eles não têm fé. E o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor já nos deu toda a autoridade. Então nós temos autoridade, né? E quantas das vezes o nosso medo, ele nos impediu, né, de chegar, de alcançar os nossos objetivos, né? O medo de não ser aceita, o medo de não ser capaz, o medo de não ser tão boa o suficiente, o medo do julgamento das pessoas, o que vão dizer, disso que eu estou fazendo, disso que eu estou falando, né? São tantos medos e esses medos, eles simplesmente nos paralisa e nos impede de avançar, de alcançar o nosso objetivo, né? Existem muitas mulheres frustradas porque elas deram voz ao seu medo. Eu por muito tempo dei voz ao meu medo. Eu tinha medo de prosseguir, eu tinha medo de avançar. E quando eu via que eu estava avançando, eu retrocedia, porque eu tinha medo do que me esperava do outro lado. Quantas mulheres elas têm medo mesmo de se colocar numa posição de que ela é capaz, de que ela pode desfrutar dos seus resultados, né? Do seu resultado de empenho. E elas têm medo até mesmo do sucesso, elas têm medo do que está por vir, o medo do novo,
né? E esse barco, vamos fazer uma simbologia aqui. O barco, finge que o barco aqui nessa passagem da Bíblia é você. E diz que o vento balançava tão forte que ia enchendo o barco, né, de água. O que tem enchido o seu barco e tem feito ele afundar, ele estremecer e tem te causado medo? Quais são os sentimentos que você tem alimentado que está te causando medo? Quais são as circunstâncias que você está vivendo que tem te causado medo? É uma autoanálise, né? Uma reflexão para você fazer após esse vídeo que você está assistindo. Parar para sentar e escrever o que está me causando medo, quais são as circunstâncias, o que eu estou vivendo, né? Quais são os medos que estão me paralisando, que estão me paralisando. O medo, ele paralisa e nos impede de alcançar, de viver a plenitude das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. As adversidades vão sim aparecer. Os impedimentos, as dificuldades vão sim nos encontrar no meio da trajetória, no meio da caminhada. Mas a sua postura, o seu posicionamento vai dizer muito mais sobre você do que a circunstância. Você vai continuar a sua caminhada ou você vai dar as costas e vai retroceder, vai voltar? Porque esse dia não foi à toa que eu saí de casa para caminhar. O Senhor preparou esse dia para ministrar essa palavra no meu coração e me fazer esse alerta. Porque eu estava indo, porque o Senhor fala muito por a Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê Jesus falando por parábolas, né? Então, nesse dia, o Senhor fez essa analogia, usou essa vaca, para falar comigo. E eu agradeço a Deus, porque depois desse dia, a minha postura mudou. A minha postura foi diferente. E quantos outros sinais Deus já tinha falado comigo a respeito do medo? Essa não foi a primeira vez. Mas dessa forma como Deus falou, me surtiu muito efeito, causou muito efeito para melhoria, para mudança, para o meu bem. Então, quando você está fazendo a sua caminhada e chegar no meio do caminho, você vai encontrar uma dificuldade, algo que parece ser grande, algo que parece ter o poder de te distrair, algo que tem o poder de te fazer parar, mas é só uma falsa ilusão. Lembra? O diabo, ele ruge como? Mas ele não é um leão. Ele não tem esse poder. Ele só finge que é, para poder te atormentar e para poder te tirar do propósito. E conforme eu fui chegando, eu vi que aquela vaca estava amarrada. Mesmo que ela tentasse, né, dar um espaço ali para correr, para me avançar, a corda ia puxar ela, porque ela estava amarrada. E é assim que Satanás está, amarrado. Se ele vai, ele tem um limite. E também Deus permite para poder fazer você se posicionar. E quando você se posiciona, Deus fala assim, é minha filha. Que orgulho da minha filha. E puxa a corda de volta, porque o Senhor nos deu autoridade. Então nós devemos usar essa autoridade que o Senhor nos deu em todas as áreas da nossa vida. Ministerial, financeira, sentimental, porque o inimigo ele vem querendo investir em todas as áreas da nossa vida. Na nossa família. Temos que nos posicionar na nossa família. Ir avante. Não deixar que ele faça ruaça nas áreas da nossa vida. Então, se você quer ser uma mulher que quer avançar, né, que quer mudar de vida, quer mudar de postura, né, ter um novo posicionamento diante do Senhor, mediante as coisas que Ele te confiou, que somente você sabe, eu sei o que Deus me confiou. Não dê meia volta no caminho. Prossiga. Porque quando você for avançando, você for prosseguindo, o Senhor vai te dando mais força e mais investimento, e quando você for ver, você vai ver que aquele problema nem era tão grande assim. Era só para te ameaçar e para te fazer paralisar. Então, avance. Nesse ano de 2026, você já sabe o que eu tenho falado. É alinhamento e ordem. Avance. Tenha a postura de uma mulher de Deus. Porque o Senhor está comigo e está com você. E esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. E que você possa ser essa mulher que não tem medo das
adversidade, das dificuldades que vêm se apresentar no meio da sua trajetória. Avance e prossiga sem medo e use a autoridade que Deus te deu. Até o próximo vídeo.